Leitura. Lucas capítulo 10. E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram e espancaram, se retiraram e deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita chegando àquele lugar e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. E pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-lhe ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e fazes da mesma maneira. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela oportunidade mais uma vez. Pedimos que o Senhor nos ajude a compreender e comunicar a sua palavra. Que o Senhor nos ajude. Amém. Meus irmãos e amigos, todos que estão aqui, esta leitura da tão conhecida parábola do bom samaritano, ela envolve alguns personagens fictícios que Jesus imaginou ter, mas que tem uma tremenda lição para quem perguntou e, consequentemente, para todos nós que lemos a palavra de Deus. Nós vemos que tem um grupo respeitado de 2 pessoas que representava o grupo dos sacerdotes e o grupo dos levitas, e que ia passando ali de passagem e cortaram volta daquele homem todo ensanguentado, meio que morto, desacordado. Eles desviaram deste homem que precisava tanto de ajuda. E uma pessoa sem importância entre os judeus, o chamado samaritano, e ele passava de viagem, ele estava em compromisso, provavelmente tinha algo a fazer, mas ele foi movido de íntima compaixão. Entre seguir viagem nos seus compromissos e dar prioridade em atender aquele homem naquela situação, ele optou pela segunda: atender o homem e depois fazer o que ele devia fazer. Agora, nós não lemos para você, mas nos versículos anteriores, nós vamos identificar para quem Jesus contou esta parábola. Às vezes nós conhecemos a parábola e não sabemos por que Jesus falou esta parábola. Teve um autor da pergunta, alguém que ousou fazer uma pergunta para Jesus. Este homem, ele era muito estudado, ele era doutor da lei, conhecia tudo que é a respeito da Bíblia, e ele provou isso. E ele fez uma pergunta insultante para Jesus, provocadora, apenas para questionar de uma forma maliciosa. E no versículo 25, que o Davi vai pôr ali na transparência para nós, ele chegou para Jesus e disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Caso fosse você que fizesse esta pergunta bem intencionado, creio que a resposta de Jesus seria diferente, assim como ele fez em todas as vezes quando alguém lhe perguntou bem intencionado. Mas para esse homem entendido da lei, Jesus respondeu no versículo 26 para ele: o que está escrito na lei? Como você lê isso? O que você tem lido? O que está escrito e como você lê? Tipo assim, você que conhece a Bíblia e que tem lido muito mais que qualquer um de nós aqui,
tem o dever de saber essa resposta. E no versículo 27, esse homem respondeu certinho. Ele citou Deuteronômio e Levítico, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que eles andavam com ele. Alguns nem andavam mais porque tinha quase de cor. E ele respondeu para Jesus como ele lia e como estava escrito. Primeiro ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todas as suas forças e todo o seu entendimento, o teu entendimento. Então ele citou Deuteronômio capítulo 6, versículo 5 e Deuteronômio capítulo 10, versículo 12. É claro que naquela época não tinha capítulo nem versículo, mas ele citou a passagem certa. E ele continuou: e também, e ao teu próximo como a ti mesmo. Nesse caso, ele citou Levítico, capítulo 19, 17 e 18. Então Jesus respondeu para ele, versículo 28, você respondeu bem, respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo se justificar, esse justificar é não se rebaixar, dirigiu-se a Jesus e respondeu, e perguntou, na verdade, quem é o meu próximo? Aí Jesus contou essa parábola que você acabou de seguir na leitura. A partir desse momento, Jesus explicou para ele quem era o próximo, devido a esses questionamentos. Então nós vemos que, por mais que este homem possuía doutorado e tanto domínio na ponta da língua sobre as coisas da lei e da sua religião, ele alegou desconhecer quem era o seu próximo. Será que como andam as coisas entre nós, depois de mais de 21 séculos, se ainda temos que estar detectando quem é o nosso próximo, ou é de fácil compreensão entre o povo de Deus? Se for de fácil compreensão e atitude, nós estamos pareados com o samaritano. Agora, se for uma incógnita, quem é o samaritano na sua vida, se aproxima mais de quem não sabe, ou quem sabe as Escrituras e não pratica, na pior das hipóteses, como este doutor da lei. Foi por causa desta suposta ignorância, que na verdade ele não era ignorante, deste homem titulado doutor, ele acabou sendo constrangido ao ouvir Jesus fazer um desenho de uma história em que o personagem principal era um homem que eles consideravam sub-raça entre eles, os judeus, os samaritanos. Isto é, eles odiavam os samaritanos. E Jesus conta uma parábola em que o samaritano se enquadrava como próximo dele. Então piorou a situação. Só quero fazer uma ilustração que eu pensei bem para fazer para você esta noite, inclusive para mim, para você compreender o que significa um samaritano, ou o que significava um samaritano para os judeus, esta relação odiosa e desprezível que ele tinha. Vamos supor cada um de nós. Imagine você, caso encontrasse com Jesus um dia, e você estava lá na Galileia, numa viagem do tempo, e encontrasse Jesus. E como um bom crente, bem intencionado, para confirmar a sua segurança, na sua boa religião, da sua compreensão, chegasse e perguntasse para o Mestre Jesus, se com você estava tudo bem para ir para o céu, se você estava fazendo de acordo. E então, Jesus começasse a contar uma história para você, em que o principal personagem, que certamente estava praticando a verdadeira religião, indo para o caminho certo do reino eterno, se esta pessoa fosse alguém que você odeia com motivos sinceros, mas aquele ódio que você gostaria que essa pessoa morresse, e desculpa da expressão, como alguns falam, que fosse para os quintos do inferno. Tem gente que fala isso.
Já imaginou essa pessoa de ódio que se pudesse matava? Então Jesus te dissesse: olha, aquele que você odeia de morte é o que faz a obra que eu me agrado. Percebeu? Foi isso que esse religioso sentiu quando Jesus deu a resposta para ele sobre a parábola do samaritano. Assim foi recebida essa parábola, direcionada a este homem soberbo da sua religião. E, sinceramente, irmãos, você que está nos ouvindo na rede, eu creio que esta é uma das mais impressionantes lições de casa da palavra de Deus, daqueles que um dia querem ver Jesus. Eu creio que entre nós, todos nós aqui queremos ver Jesus. Todos nós um dia queremos encontrar com Jesus para viver com Ele na vida eterna. Amém? Então nós temos que caprichar. Caprichar como? Obedientemente ao que Jesus quer de nós, que o Senhor quer de nós. Então Jesus ensinou algumas formas de não errar por ignorância, através dos ensinos em parábolas. E nesse caso ele enfatizou a omissão consciente. O que nós poderíamos fazer e achávamos que não era tão importante assim. Então nós deixamos de fazer. Devido à gravidade, neste caso, que é oculta entre nós, é um pecado silencioso entre os homens, ninguém pode te acusar. Porque ninguém pode acusar de nada, a não ser a consciência de cada um. Desde que tenha consciência que deixou de fazer como está escrito. O evangelista Tiago, um dos que nós vamos citar um tanto hoje, ele disse certa vez no capítulo 4, versículo 17, que aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E quer dizer que qualquer um de nós que sabe fazer coisas boas e não faz, comete pecado. Então essa é a chamada omissão. Deixar de fazer o bem que pode. E espertamente ignorado pelos que sabem que devem fazer o bem, que não fazem. É o que aconteceu com o sacerdote e com o levita. Ninguém acusou eles, porque eles passaram de lado, como se alguém dissesse assim: eu não tenho nada com isso, eu não sei o que aconteceu, de repente eu vou sujar minhas mãos de sangue, vou ser acusado de alguma coisa, não quero me comprometer com o problema de ninguém. Então eles passaram, ninguém vai acusar eles. Mas Jesus passou essa parábola para conscientizar que as coisas do reino do céu não são como acontece entre nós. Porque essa aparente esperteza pode ser uma alegação de ignorância. Tipo, achei que não era tão necessário assim essas coisas em relação ao próximo, em acudir o próximo, ver a necessidade dele. Eu não percebi essas coisas tão necessárias assim. Uma que eu não aprendi tanto assim. Eu aprendi que eu devo ter uma vida honesta, pagar minhas contas, não dever para ninguém e cuidar da minha vida. E parar por aí. Mas Jesus foi mais além, porque o seu evangelho, ele é um evangelho que aborda coisas que para nós são desnecessárias na sociedade em que nós vivemos. Então você observa que a omissão é justificável entre os homens, pois ninguém entre nós consegue ver o coração de ninguém. Eu não consigo ver o coração de nenhum de nós, assim como vocês também não conseguem ver o meu. Em Provérbios 4:24 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Como o coração é uma terra desconhecida e compete só ao seu coração, a responsabilidade de fazer a vigilância dele é de cada um de nós. O que está guardado no seu coração, vai sair as providências, o procedimento da vida. Então o nosso coração abriga todos os segredos. No coração estão abrigados tanto a fonte da vida, quanto a fonte da morte. Quem sabe tudo de si mesmo, sabe até que ponto suas afeições se desviam nos seus pensamentos. Deus sabe a intenção de cada um de nós, o que entra e o que sai do nosso coração. E Jesus disse que o que contamina o homem é o que sai do homem, não o que entra no homem. De forma que a parábola do samaritano foi capaz de identificar a omissão
ainda que nem foram notados pelos demais homens. O coração daqueles homens que não socorreram o necessitado eram carregados de apenas vestir-se de aparências religiosas e bem aceitos entre os homens, respeitados entre os homens, mas não era aquele que estava preparado para entrar no reino dos céus, e só Jesus conseguia identificar, porque só Jesus retrata tamanha insensibilidade oculta nos carentes e necessitados quando nós vamos atrás deles. Aponta para nós algo mais. O fato de não apenas esperar alguém chegar necessitado até você, para provavelmente através de pedir, receber um ajutório. A palavra certa é ajutório. E além disso, devemos anteceder e aproximar e ir de encontro com quem precisa, antes de um pedinte e humilhante socorro público. Isto é, perceber a causa dos necessitados, não cortar a volta deles. Você deve perguntar sobre: é importante encontrar os necessitados? Faz parte do Evangelho encontrar os necessitados? Para tanto é necessário aproximar-se dos carentes, conhecer, viver entre eles e saber o que está acontecendo. Por exemplo, a maioria aqui conhece o Sermão da Montanha. Sabe como começou o Sermão da Montanha? Jesus foi pregar no monte para se aproximar aos necessitados. Ele viu aquela multidão errante e sem pastor, sem voz atuante para levar o conforto na multiplicação de pães e peixes, de uma palavra de consolo. Mateus capítulo 5, versículo 1, onde começa narrar o Sermão da Montanha, Jesus, vendo a multidão, subiu no monte, assentando-se, aproximou-se dele os seus discípulos. E aí vai até o final do capítulo 7, Jesus falando: vinde a mim os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aquele que tem sede de justiça, fartar-se-á de justiça. Assim aconteceu o Sermão da Montanha. Precisamos andar mais, irmãos. Isso compete a nós. Nós precisamos andar mais a pé, com o vidro do carro aberto, sair da nossa zona de conforto, do nosso isolamento, já que estamos em tempos de isolamento. Nossas casas tornaram-se um escondidinho do mundo e do próximo, dos necessitados. A pauta é o conforto, o comodismo. São coisas que nos individualiza, isto é, cada um cuidando da sua vida. Se quando saímos com gosto melhor, para onde nós queremos ir? Se quando você quer sair, porque está num processo de confinamento, e se você é daqueles que não vê a hora de ir para o shopping center, ou lugares palacianos, nada vai nos acrescentar ao reino dos céus. Você pode se divertir, mas não vai acrescentar nada. Que tal provocar o seu coração, que dele que procede a fonte da vida, com visita aos necessitados? A começar, por exemplo, pela parentela distante, os velhos amigos em apuros. Foi nesse sentido que o evangelista Tiago soltou um dos impressionantes versículos, que ele diz em 1:27 que a religião pura e imaculada para com Deus é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. A maioria conhece esse versículo até aqui. Amém. Você deu um passo interessante. E se pratica, então, é muito importante para a sua vida. Mas ele termina dizendo: e guardar-se da contaminação do mundo. Isto é, guardar-se incontaminado do mundo. Duas coisas Tiago fala: fazer a visitação
e preservar-se incontaminado. Então, de quebra, o seu coração não será contaminado pelos sombrios apelos, por exemplo, dos shopping centers, da cobiça dos palacianos, das festas da carne do mundo. Você faz um ato importante para Deus e se preserva diante de Deus. Então Isaías disse para o povo em 1:17 sobre esse assunto: aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão e tratai a causa das viúvas. Não havia o glamour dos crentes modernos entre os homens profetas e apóstolos no meio dos cristãos primitivos. Você já viu quando você lê na Bíblia que os cristãos primitivos e os apóstolos, eles não viviam numa vida glamourosa? Não, irmãos. Ainda que tinham posses, preferiam viver muito bem na igreja do Senhor, em contato com os necessitados. A vida que Mateus, que era coletor de impostos, e Zaqueu, que era outro publicano, a vida que esses dois homens desprezaram quando conheceram Jesus, hoje é sonho de consumo e desfile dos crentes da nova era. É estranho. Além do mais, são várias as formas sutis para desviar dos necessitados num alto grau de insensibilidade. Com o coração, por exemplo, calçado em saltos altos. Em desviar e ficar acima da base dos necessitados. Porque o Senhor observa os nossos comportamentos sociais, não só religiosos, nesse tempo que Ele nos deu a salvação. Se um dia Ele te chamou, trilhe os seus caminhos, aprenda os seus caminhos. Salmo 12:5 diz: pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. E olha o que o salmista diz: porei a salvo aquele para quem eles assopram. Esse salmo é importante comentar, e você vai lembrar de coisas interessantes da sua vida. Ele diz que, devido à opressão do pobre, o gemido dos necessitados, o Senhor se levanta. Tipo, espera aí, está muito injusto. E Ele diz: quem faz na terra o que eu faço levantando aqui por intervenção, que é o meu braço forte na terra, eu vou salvar. O que diz esse versículo? Aqueles que eles assopram. Os que ventilam os pobres e oprimidos consola a alma dos que gemem. E abastece nas suas necessidades, o Senhor coloca a salvo. Vou te lembrar. Você lembra dos nossos pais? E digo isso aos mais velhos. Lembra quando nós machucávamos e tinha que pôr aqueles remédios, tipo metiolate que ardia? Colocava o metiolate, o que eles faziam? Assopravam. Por que nossos pais assopravam? Passou por isso? Para aliviar a dor. Era um ato tão importante que nós não compreendíamos. E nós vemos que em Salmo diz que aquele que assopra o pobre, Deus salva. Assim como nossos pais, quando viam o nosso gemido de dor, a primeira coisa que eles faziam era assoprar onde eles estavam curando. Os assopros dos lábios paternais nossos diminuíam nossas dores, secavam as nossas lágrimas. Assim devem ser os crentes, os filhos de Deus, num constante assopro aos necessitados. Meus irmãos, se nós não colocarmos os nossos ouvidos para ouvir a voz baixa dos aflitos, Deus está ouvindo.
não é bom o que Deus ouve lá em cima e se levanta, nós ficamos sentados sem fazer nada. Não é compreensível não sermos interlocutores do Senhor nessa terra, fazedores da obra do Senhor acontecer neste mundo. Em Salmo 69, 33 diz, porque o Senhor ouve os necessitados e não despreza os seus cativos. Cativos são aqueles que eram raptados, vencidos em guerras e eram levados escravos para outros países. O povo judeu sabia muito bem o que era isso. E no Salmo 72, 12 diz, porque ele livrará ao necessitado quando ele clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Deus dá um jeito. Há pelo menos 21 referências nos Salmos sobre os necessitados. Então não há como ser do Senhor e não ter o comportamento de afeto que a palavra do Senhor transmite sobre os necessitados. De forma que passamos a compreender que a antítese do amor não é o ódio como alguém imagina. O contrário de amor é a indiferença com quem precisa. Enquanto o governo distribui, por exemplo, no nosso país, Bolsa Família, auxílio emergencial, e as entidades sociais dos homens sempre fazem alguma coisa, e todos eles fazem por um sentimento de humanidade, certo? Fazem por humanidade. Obras sem fé, como nós identificamos na Bíblia. Nós não podemos nos esconder na omissão, sendo portadores do amor de Deus e não praticar a obra da fé. Compreende? Principalmente com os domésticos da fé, como está escrito na palavra de Deus, em Gálatas 6 e 10. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. De fato, são pecados que praticamos quando somos indiferentes e omissos nessa questão, no alívio das dores físicas e espirituais quanto ao nosso próximo. Será que apenas orar com fé por alguém é suficiente? Porque muitos fazem. Quando temos em mãos o que pode suprir o necessitado, Tiago novamente responde para mim e para você. Capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós disser, ide em paz, aqueitai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Em resposta a esse tema omissão, é que o evangelista Tiago disse uma frase conhecida entre os cristãos, que é o próximo versículo, 18. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras? Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Essa é a diferença entre o humanismo que nós vimos do governo e das entidades sociais e as obras da fé dos filhos de Deus. O ato é o mesmo, mas o propósito é diferente. Para os ensinamentos da palavra de Deus, a negligência é uma omissão dissimulada. Que vem a ser isso? É uma falha em fazer algo que poderia e deveria ser feito, mas com cuidado e diligência, sendo considerado pecado. Se sabe ou despreza aplicar a sua capacidade de agir, além do mais, pode beirar até a preguiça em fazer o bem. Uma pessoa que se limita, despreza a sua utilidade de trabalho, omite e esconde talentos, isto será cobrado. O Senhor quer desenvoltura, proatividade, fazer sem mandar, porque toca do coração onde procede a vida, na multiplicação dos talentos. Não são coisas impossíveis, difíceis e fora do alcance de qualquer um de nós. Certa vez, quando eu estava tratando desse assunto, se não me engano, na escola dominical, eu fiz uma comparação bem simples, para todos entenderem o que nós estamos falando.
Por exemplo, se você estiver andando na calçada e encontrar uma casca de banana, lembra do que eu contei isso para vocês? Se você estiver andando na calçada e tiver uma casca de banana no meio da calçada, e você passa e desvia da casca de banana e não escorrega nela, mas aí vem uma idosa atrás e ela escorrega, fratura o fêmur e vai ficar paralítica para o resto da vida. Eu te pergunto, você foi culpado ou não? Você pode alegar para as autoridades e até mentir. Eu não vi a casca de banana, não fui eu que joguei. Mas você foi omissivo nesta questão. E é isso que aconteceu na parábola do samaritano. Nós não podemos errar assim. Então a verdade prática é esta: qualquer coisa que sabemos ou está no nosso alcance e não fazemos, é uma omissão grave e é pecado. E é pecado. Quando os crentes ensoberbam com poucas coisas, distanciando dos demais irmãos, tornando-se isolados e frios, quanto ao convívio, à atenção, ao ponto de praticar acepção de pessoas, também é pecado. Veja em 1 Pedro 1,17. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor, durante o tempo da vossa peregrinação. Agora eu quero ver com você, um pouco antes de terminar esse sermão, que o nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 25 e 41, nós vamos ler até o 45, onde ele conscientiza com o que podemos e devemos fazer enquanto estamos aqui. Porque no dia do nosso julgamento, do julgamento dos homens, cada um vai ser cobrado pelo que fez ou não fez. Isto é o dia da revelação. E Jesus fala de um tribunal. E ele diz de esquerda e direita. Aqueles que estiverem à esquerda de Jesus, e ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E veja o que Jesus diz na leitura da sentença: porque tive fome e não me desse de comer, tive sede e não me desse de beber, sendo estrangeiro não me recolheste, estando nu não me vestiste, e enfermo na prisão não me visitastes. Combina com Tiago 1,27. Então eles também responderão dizendo: Senhor, Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, não te servimos? Então lhe responderá dizendo: em verdade vos digo que quando a um desses pequeninos o não fizestes, não fizestes a mim. Toda vez que você ajuda um necessitado, na verdade o Senhor está dizendo: está fazendo para mim. Está fazendo para mim. Isto deve nos levar a uma reflexão do que fazemos e deixamos de fazer a partir do instante que chegamos a esta conclusão, desde que ela não seja tardia nas nossas vidas. Como vivemos de fato o reino dos céus entre nós? Isso é importante sabermos. A obra que não estamos praticando, as quais não damos conta da sua importância pela indiferença, desconhecimento ou omissão, ainda assim implicará em responsabilidades desviadas. A Bíblia nos adverte que, se não amarmos o nosso irmão que vemos, como poderemos amar a Deus que não vemos? Está escrito. E como ver a Deus na eternidade se nos deveres tão passageiros fomos omissos? O Senhor passa a enumerar as ações daqueles que se compadecem, dos que tiveram fome, sede, dos estrangeiros, do que não sequer tinha vestes, dos doentes e presos. Todas estas situações delicadas e vulneráveis que foram visitadas por Deus, socorridas por aqueles que são de Deus, tiveram suas necessidades supridas por ações de pessoas que têm um coração semelhante ao de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a obra de Deus. Por isso que em Hebreus 13 nós vemos, versículo 2 e 3, ele aconselha o escritor: não vos esqueçais da hospitalidade,
Porque ou porque fazendo a hospitalidade, alguns, não sabendo, hospedam anjos. Lembrai-vos dos ossos presos, como estivessem presos com eles, dos maltratados, como sendo o mesmo, vós mesmos também no corpo. Eu sempre lembro a irmã Suzy, quando vai um pastor, algum irmão em casa, e eu lembro ela, falei para ela, olha, eu acredito que nós estamos recebendo alguém muito mais importante que nós. E a Bíblia diz que nós não devemos esquecer. Em Mateus 10:42 diz, e qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Na honra que você recebe alguém na sua casa, é a honra que Deus vai te dar no seu galardão. Amém? E nós falamos da hospitalidade. Perceba que a palavra de Deus nos alerta que a hospitalidade, o colocar-se no lugar dos outros, dos angustiados, lembrar de acudir os necessitados, biblicamente é um dever a partir do nosso coração e feito de boa vontade. Importar com eles em oração, comprovando com ações. Porque a negligência nessas ações e nas orações é o distanciamento da cruz de Cristo. Pela frieza e o pensar em resolver apenas seus problemas de seu próprio interesse e satisfação. Vai morrer com a sua satisfação. Vai morrer com a sua realização. Talvez tendo carro, um bom emprego, sucesso na vida. Geralmente essas pessoas morrem sós. Porque cai no esquecimento, inclusive, de Deus. Esse é o grave pecado da omissão. Cresce quanto mais escondidas, retraídas, insensíveis e individualistas e negligentes tornam-se as pessoas. Pois hoje, para todos nós, ainda é tempo de mudar. Nesse tempo que vivemos, saiba você, meu irmão, minha irmã, que não é tempo difícil de praticar o Evangelho. Por exemplo, é só você sair da sua casa, isolamento, carregando a cruz de Cristo, o seu Salvador, e andar um pouco, talvez poucos metros, poucos quarteirões, para fazer cumprir a obra de um bom samaritano. Nesses tempos de confinamento, por exemplo, qual é o primeiro motivo que você quer sair quando sair do isolamento? Para onde você quer ir? Qual o seu projeto? Mas eu te pergunto, o próximo está incluído nessas suas vontades vindo da onde procede a vida? Você percebe que depois da leitura que nós fizemos dessa parábola, nós pouco falamos do doutor perguntador de Jesus. Até porque a sua pergunta não nos interessa. Nos interessa mais a resposta de Jesus. Esta sim serve para nós. Espero que nenhum de nós tenha se identificado com ele, que apenas faz pergunta para Jesus. Agora, que todos nós possamos nos identificarmos com o samaritano, é bem melhor. É bem melhor. Pois então, para terminarmos em uma frase agora, para todos nós aqui, nesta noite, estamos interessados e conscientes. E você sabe quem é o próximo? Responda para você mesmo, no seu coração, de onde procede a fonte da vida. Que o Senhor possa ser a vida e a salvação. Amém? Que Deus nos abençoe. Obrigado a todos.